Deus, né? O pastor falou comigo, eu já estava alguns dias com esse tema no coração. Na verdade faz tempo já, a gente começou esse propósito em 2018 e a gente não encerrou, né? Deus não permitiu encerrar, na época que a gente era da Remites. Eu já até falei algumas coisas a respeito do que nós vamos falar nessa noite, em pregações, mas ensino é diferente, amém, irmãos? Não sei se o pastor ele postou algum tema, mas eu fiquei hoje longe do celular. Mas eu vou pedir para os irmãos abrir comigo em Mateus capítulo 5, onde está o tema desse ensino. Oh, glória. Amém. Mateus capítulo 5, a gente vai ler o versículo 3, amém? Amém? Numa só voz, no 3, todos juntos. Amém, irmãos? Acharam? 1, 2, 3. Bem-aventurado de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Mais uma vez. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? A minha tradução está dizendo assim: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Interessante que essa pregação, quem foi que fez foi o Senhor Jesus Cristo. E se a gente for observar, essa pregação aqui foi a maior pregação de todos os tempos. Por mais que surgiram bastante pregadores que Deus levantou, mas essa daqui foi aonde Jesus mais pregou, porque ele começa a pregar aqui no capítulo 5, começa a ensinar, e é conhecido, né, no nosso meio, no meio do povo cristão, como o Sermão do Monte. Jesus ele começa a ensinar no capítulo 5 e ele só encerra no capítulo 7. Você vê que Jesus ele ensina em vários temas. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5 ele vai falar das qualidades de uma pessoa salva. E no capítulo 5 mesmo Jesus ele vai dizer a necessidade da obra missionária. Quando ele diz assim: vós são a luz do mundo e o sal da terra. No capítulo 6 Jesus ele vai ensinar acerca da oração, a importância da oração e da prática da justiça. Jesus ele vai falar que é importante orar, colocar Deus no centro. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Jesus ele vai falar a respeito da esmola. E no capítulo 7 Jesus ele já vai falar das duas portas, dos falsos profetas. Vai falar das duas bases, aquele que edificou a casa na areia, aquele que edificou a casa na rocha. E ele termina no capítulo 7. Então você vê que é uma pregação extensa. E nessa noite Deus escolheu, aleluia, para que a gente pudesse falar a respeito do pobre de espírito. Amém, igreja? A gente vai falar a respeito do pobre de espírito. Jesus ele diz: bem-aventurado são os humildes, ou algumas traduções vai dizer pobres de espírito. Aí Jesus ele vai fazer aqui uma afirmação. Repita comigo: porque deles é o reino dos céus. Então uma pessoa que tem a qualidade de pobre de espírito já tem uma garantia que ele é cidadão do reino dos céus. Então nós entendemos aqui que a gente não precisa esperar o arrebatamento acontecer para a gente fazer parte do céu. Uma pessoa que é pobre de espírito, ela faz parte do reino do céu, ou o reino de Deus. Jesus fala: porque dele, é uma afirmativa, dele é o reino do... Jesus não está falando porque dele será, dele é o reino do... Louvado seja o nome do Senhor. Charles Spurgeon ele vai dizer algo tão interessante em um livreto que ele escreveu, uma pregação, e na verdade escreveram um livreto, e esse livreto chama Bem-aventuranças. Ele fala assim que pobre de espírito está no primeiro degrau da escada, e se a gente ignorar isso,
vai ser difícil as outras qualidades a gente ter através da pessoa do Espírito. Então, o pobre de espírito está no primeiro degrau da escada, está na primeira qualidade de um cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer uma introdução para que vocês entendam o que é verdadeiramente um homem pobre de espírito. Não é para surpreender que essa seja a primeira das bem-aventuranças, porquanto, conforme veremos, e é evidente que ela serve de chave para a compreensão de tudo quanto vem em seguida. Olha só, não há que duvidar que essas bem-aventuranças foram arrumadas em uma sequência bem definida. Nosso Senhor não as colocou em suas respectivas posições por mero acaso, acidentalmente. Antes, há nelas aquilo a que poderíamos denominar de sequência lógica espiritual. Necessariamente essa é a primeira das bem-aventuranças, devido à excelente razão que ninguém pode entrar no reino de Deus, também chamado reino dos céus, a menos que seja possuidor dessa qualidade nela expressa. No reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. Essa é a característica fundamental do crente, do cidadão do reino dos céus, e todas as demais características são, em certo sentido, resultado dessa primeira qualidade. Então a gente entende que o pobre de espírito aponta, repita para mim, aponta para um esvaziamento, para que a gente possa receber um enchimento da parte de Deus. Amém? Então, quando Jesus ele fala de pobre de espírito, ele está falando de uma pessoa aquebrantada por Deus, uma pessoa que reconhece quem ela é e reconhece quem Deus é. Fala da total dependência de um servo, aleluia, de Deus, de um servo que ele depende de Deus para todas as coisas. E se a gente não reconhecer isso, é impossível a gente ir para o próximo degrau da escada, que é bem-aventurados são os que choram. Então, aleluia, o pobre de espírito aponta para um esvaziamento, para que haja um enchimento da parte de Deus. Louvado seja Deus. Diz assim aqui, ó: verificamos que ser pobre de espírito realmente aponta para um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para uma plenitude. Não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente vazios. Eu vou repetir isso aqui. Amém? Não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente vazios. Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda não tenha sido despejado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa, pois, é uma das afirmativas que nos faz recordar que existe uma espécie de esvaziamento antes que possa haver um enchimento. O Evangelho sempre exibe essas duas facetas: há o derribamento e há também a edificação. Você deve estar se lembrando das palavras ditas pelo idoso Simeão, quando nosso Senhor e Salvador, aleluia, que então era apenas um infante, estava aninhado em seus braços, declarou Simeão: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. O aniquilamento vem antes da elevação. Portanto, faz parte essencial do Evangelho o fato que a convicção de pecado sempre deve anteceder a conversão. No livro de João, capítulo 12, versículo 24, Jesus fala que se a semente cair na terra e ela não morrer, ela fica... Se a semente cair na terra e não morrer, ela não vai produzir o seu fruto. Ela fica ali, aleluia, sem dar fruto nenhum. Mas se a semente cair na terra e morrer, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler lá para a gente não falar besteira, amém? João 12, 24.
falar do grão de trigo. Acharam? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando a respeito dele mesmo. Mas a gente também compreende que se nós, aleluia, não morrer para nós mesmos, a gente não vai produzir fruto na presença de Deus. Se a gente não morrer para nós mesmos, se a gente não entender isso, vai ser muito difícil a gente ser uma árvore frutífera nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não pode se deitar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre não vai, aleluia, suportar o novo. Então, a gente entende que Deus nunca vai derramar, aleluia, algo na vida de alguém que não foi aquebrantado por Ele primeiro. Você vai entender que todos os servos de Deus, desde o Antigo Testamento até, aleluia, o Novo Testamento, Deus primeiro teve que aniquilá-lo para poder confiar algo grande, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vou dar um exemplo aqui. O profeta Elias, quando ele prega a primeira mensagem, de vez ele ser conhecido diante de Israel, a Bíblia diz que Deus o aquebrantou. Deus colocou no ribeiro de Querite, para que Deus pudesse tratar do coração do profeta. Então, pobre de espírito, a gente entende que é um tratamento da parte de Deus, uma cooperação, aleluia, da minha parte também, da sua parte também. Porque o pobre de espírito, ele vai reconhecer agora que ele, aleluia, tudo que ele faz, aleluia, ele é dependente absoluto de Deus. O pobre de espírito, ele sabe e ele reconhece a sua miséria. Ele sabe que ele não, aleluia, recebeu por mérito, mas Deus teve misericórdia da vida dele. O pobre de espírito, ele reconhece quem ele é e ele reconhece quem Deus é. Ele reconhece que se fosse por causa dele, aleluia, o que ele merecia era o inferno, era a condenação eterna. Mas por misericórdia Deus o salvou, Deus o chamou. Então ele sabe que tudo que ele faz tem que ser para a glória de Deus. Ele tem que entender isso dentro do teu coração. Vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz, aleluia, que quando os israelitas, por meio da desobediência no deserto, aleluia, começou, aleluia, a virar as costas para Deus, a Bíblia diz que Deus permite uma praga, e essa praga ela veio por meio de uma serpente. Muitos foram contaminados e muitos morreram. A Bíblia diz que alguns se arrependeram e Deus teve misericórdia, e Deus fala com Moisés na tenda. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés erguer uma haste, um poste muito alto. Deus fala: Moisés, nesse poste você vai criar uma serpente de bronze, você vai erguer ela o mais alto que você conseguir, e todo israelita que foi contaminado pela serpente normal, olhando para a serpente de bronze, ele vai ser curado da enfermidade que ele tem. A Bíblia diz que Moisés agora, ele se levanta pela madrugada, com a ajuda de alguns homens. A Bíblia diz que ele vai e ergue esse haste, essa madeira bem alta, e ele coloca a serpente de bronze lá. E a Bíblia diz que quando eles acordam, os israelitas, pela manhã, e eles olham a serpente de bronze, eles são curados de toda a enfermidade que eles possuíam. O mais interessante é que Moisés fez tudo isso amando de Deus, sem que ninguém soubesse.
A Bíblia diz que Moisés se levanta na madrugada, trabalha para Deus na madrugada, para que a serpente de bronze pudesse ser erguida. E quando a multidão via a serpente de bronze que estava enferma, era curado da sua enfermidade. Moisés é um pregador pobre de espírito. Por quê? Por mais que ele trabalhe na madrugada, por mais que a mensagem que Deus dá para ele foi impactante, por mais que Deus fez cura através da vida dele, mas Moisés está sempre exaltando a pessoa de Deus, para que as pessoas olhem para a pessoa de Deus e seja curada e seja liberta da sua enfermidade. Um pobre de espírito, ele tem isso. Por mais que Deus usa, ele nunca vai chamar a atenção das pessoas para si mesmo. Vai dizer assim: olha para ele, olha para Jesus. E Jesus usa essa passagem para dizer para Nicodemos, aleluia, que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo também seria levantado para a salvação da humanidade, para aqueles que acreditariam, aleluia, no teu evangelho. Então, pobre de espírito sempre vai dar glória para Deus. Aqui outro também que foi pobre de espírito, aleluia, mesmo não entendendo, mesmo ainda em processo, no começo, o pastor até citou, aleluia, no domingo, a Bíblia diz que depois da pesca, em Lucas capítulo 5, quando Jesus ali, ele opera o milagre dentro daquele barco, Pedro está diante de Jesus e Pedro fala assim: ó, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Então a qualidade de um pobre de espírito é sempre reconhecer quem ele é diante da presença de Deus. É reconhecer quem ele é diante da presença de Deus. E aí, irmãos, nós estamos vivendo em dias que as pessoas se declaram ser cheias de Deus, mas não possuem essa qualidade que a Bíblia ensina, pobre de espírito. As pessoas, elas se declaram ser cheias do Espírito, mas não passaram pela porta do pobre de espírito. Você pode entender, a Bíblia vai dizer no Sermão do Monte mesmo, capítulo 7, quando Jesus ele vai falar das duas portas, Jesus ele vai falar da porta estreita e Jesus ele vai falar da porta larga. Aí Jesus diz que a porta estreita, o caminho é apertado, a porta larga, o caminho é fácil. Aí Jesus ele vai agora falar de duas multidões, não é isso? As que entraram pela porta estreita e as que entraram pela porta larga. Interessante que Jesus ele vai dizer que a porta larga, aleluia, tinha mais pessoas e a porta estreita tinha menos pessoas. E nessa porta, aleluia, se eu e você entrar pela porta errada, automaticamente a gente vai ensinar um evangelho errado. Por quê? Porque depois das duas portas, Jesus ele vai falar dos falsos profetas. Por que Jesus vai falar dos falsos profetas? Porque também existe o verdadeiro. Os falsos profetas que entraram pela porta larga, certamente eles vão ensinar um caminho largo. Por isso que são falsos. Porque, aleluia, não passaram pelo crivo da salvação, não passaram, aleluia, pelo crivo da humildade, aleluia, de ser pobre de espírito, não. Vieram para o evangelho cheio de soberba, vieram para o evangelho cheio de arrogância, esse evangelho que tudo dá certo, que tudo vai, que viaja para lá, que viaja para cá, e aí, aleluia, sai daquilo que Jesus falou, e aí eles se declaram cheios de espírito, se declaram um homem de Deus, mas aí você vê a arrogância, você vê a soberba, e a Bíblia diz que quanto mais perto de Deus um homem está e uma mulher, mais humilde ele se torna. Aí as pessoas falam que estão tão próximas de Deus, mas mais soberba elas estão se tornando. Não dá para entender uma coisa dessa. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas estão mais exaltando o homem do que a Deus. Olha quem vai vir pregar na minha igreja, olha
Olha o cantor que vai vir, ele é top, ele faz, ele acontece, aleluia. Só que não entende que um verdadeiro pobre de espírito, ele nunca vai enaltecer o homem. Por mais que Deus use o pastor, use o evangelista, mas a glória tem que ser para Deus. E aí muitos estão indo por este caminho, estão querendo ser cheio, pastor, sem antes se desvaziarem primeiro. Não existe isso. Tem gente que está querendo ser cheio sem antes se desvaziar. Tem tantas coisas, irmãos, no nosso coração. Outro dia eu quero compartilhar com vocês. Eu estava indo para o mesmo caminho, estava achando que fazia, que acontecia. Eu estava que nem o pastor Leandro outro dia pregou aqui, eu estava pensando que estava no auge. Por quê? Porque profetizava, acontecia, colocava a mão por misericórdia, Deus batizava com o Espírito Santo. Eu ia com 3, 4 mensagens em cima do púlpito e ficava com dúvida do que eu ia pregar. Aí outro dia eu fui orar a Deus e fui perguntar para Deus assim: Deus, qual é o estágio do meu ministério que eu estou? Deus falou assim: você pisou na primeira escada agora. E já dava um pouco. Fiquei triste, irmãos. Falei: Deus, estou fazendo e acontecendo. E o Senhor falou que e Deus falou assim: você pisou na primeira escada, então vai aprender, não que você já está recebendo. Olha que Deus falou para mim. Tenta fazer pergunta ousada para Deus, para ver se Deus não te quebra no meio. Lembra Jó? Batia no peito homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava acordava na madrugada, fazia sacrifício. Quando Deus foi falar com ele, Deus falou assim: Jó, onde você estava quando eu dava comida para os filhotes dos leões lá na selva? Quando você estava quando eu criei o mar, encerrei ele com porta para que as ondas não pudessem ultrapassar, aleluia, o limite onde eu estabeleci? Onde você está? Me explica para mim. Quando eu criei os anjos, os filhos das almas, que me adoravam na eternidade, que louvavam meu nome, já que você é bonzão, então me explica onde você está. Está entendendo, irmãos? Tem gente que de vez acordar na madrugada e falar: Deus, trabalha no meu coração, tira o meu eu, me aquebranta. Por mais que eu dou glória a Deus e aleluia e falo em línguas, mas esse coração é enganoso, ainda existe soberba dentro dele. Deus, ainda existe inveja, existe sentimento de disputa. De vez acordar na madrugada e fazer isso, sabe o que faz? Deus, me dá poder, me dá sabedoria, Deus, me dá discernimento, me dá revelação, me dá sonhos para passar. Irmão, você está indo na direção errada. Você está indo na direção errada. Enquanto você não entender que Deus primeiro precisa desvaziar eu e você, você nunca vai ser cheio e eu nunca vou ser cheio por Deus. Será que a igreja está entendendo isso? Está indo na direção errada. Porque antes de Deus dar qualquer coisa para mim e para você, Ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida. Por isso que Jesus deixou o pobre de espírito, aleluia, em primeiro lugar. Por isso que Jesus falou: bem-aventurado. Quando Jesus fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito, Ele está dizendo que pobre de espírito, pastor Rocha, não vai ser qualquer um. Porque Ele já faz uma afirmativa: dele é o reino dos céus. Então é uma pessoa salva, é uma pessoa que Deus pode confiar nela, é uma pessoa que o coração dela está na mão de Deus. Tem gente que se levanta na madrugada, fala assim: Deus, não é errado, irmãos, mas você está pulando a escada. Me dá sabedoria para pregar. Deus, me dá sonhos proféticos. Isso não é errado, mas você está pulando a escada. Repita comigo assim: em vez de buscar
as manifestações do Espírito, acorda na madrugada e busca o próprio Espírito. Está vendo como a gente está na direção errada? Porque quando você busca o próprio Deus, tudo que você precisa e aquilo que Ele já decretou na eternidade, que vai te usar, Ele vai acrescentar na sua vida. A gente recebeu coisas de Deus que a gente nunca pediu, sim ou não? Porque a diferença está em buscar Deus e buscar as coisas que Deus manifesta. Você vai ver que Paulo vai dizer assim, repita comigo, línguas estranhas, isso aí vai passar. Profecia também vai passar. Mas o que vai permanecer? O amor. E o amor só vem quando a gente tem uma busca intensa diretamente na fonte que é chamado Deus. Assim, ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer, repita comigo, ser humilde ou pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Amém? Falando claramente a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sobre a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Olha isso, irmãos. Humildade de espírito, essa qualidade aponta para uma completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Pessoa que é humilde de espírito, repita comigo, uma pessoa que é humilde de espírito, não depende do dinheiro, da riqueza e nem da sabedoria que ela possui. Ela não depende dessas coisas. Jeremias 9:23, não é isso que diz lá? Está se gloriando porque é sábio? Está se gloriando porque é rico? Está se gloriando porque é forte? Isso aí é perca de tempo. Não se gloria o homem nas suas riquezas. Não se gloria o sábio na sua sabedoria. Não se gloria o forte na sua força. Aí Jeremias conclui, mas se fosse gloriar, se gloria em conhecer quem é o Senhor. Se gloria em conhecer quem é o Senhor. Pessoa que é humilde de espírito não depende do dinheiro ou de qualquer riqueza, de que porventura seja possuidora, ou da sua própria sabedoria. Ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e que também olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Se você pegar um livro secular, olha como o evangelho humanista tem se introduzido no nosso meio, e às vezes a gente dá glória a Deus sem conhecer o evangelho genuíno. Se você pegar um livro secular de autoajuda, o que esse livro vai dizer para você? Confie em você mesmo. Olhe para dentro de você. Você tem potência? Acredite em você e vai avante. Você nunca ouviu uma pregação assim? Olha para dentro de você. Confia em você. Se levanta da onde você está. Pregação humanista. Pregação que exalta o homem. Se eu olhar para dentro de mim, pastor, eu vou sair correndo. Se eu olhar para dentro de mim, eu falar, Deus, coitado de mim, que miserável eu sou. Se eu depender das minhas forças, irmãos, eu não estaria aqui.
Pega um homem ímpio lá e fala para ele se levantar de um dia para o outro, que está no crack, será que ele vai conseguir? Se levanta daí, você consegue. É o que os livros de autoajuda têm ensinado. E isso tem se introduzido no meio do povo de Deus. A gente cansa de escutar pregações assim. Até aquele louvor, raridade, é reprovado por Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você não chora se o mundo não te deu. O mundo não vai dar valor mesmo. O mundo não vai dar valor mesmo, pastor. Aí te faço uma pergunta. Ele fez um louvor para ímpio ou fez para a igreja? Na verdade, se o Espírito Santo sair das nossas vidas, o que a gente se torna? O que a gente se torna? A gente fica pior do que a gente era. Sim ou não? A gente fica pior do que a gente era. Então o pobre de espírito sabe que ele está aqui não é por méritos. Deus que trouxe ele aqui. Deus que sustentou até o dia de hoje. Até a pregação que você se esforça, que você labuta, que você ora, que você jejua, não é mérito seu e nem meu. É a graça de Deus que revela e às vezes também nem revela. É a oração que você faz, irmãos. Então, essas pregações humanistas têm entrado no nosso meio. Se a gente for olhar para nós mesmos, se a gente for tirar força de nós mesmos, se a gente que está caído e se levantar por nós mesmos, a Bíblia diz assim, melhor andar dois do que? Repita comigo, olha a revelação de Deus, é melhor andar dois do que? Porque quando um cair, aí todo mundo aponta isso, que tem que andar duas pessoas, aleluia, não é isso? Eu escutei isso por muito tempo dentro da igreja. É melhor andar de duas pessoas, porque se um cair, o outro está lá para ajudar. Mas se você for ver a revelação bíblica, é Deus dizendo assim, é você andando junto com o meu Espírito. É isso. Porque um dia você pode cair e está lá para te ajudar. É Deus dizendo assim, ande comigo. Ande comigo. Porque quando o homem cai, o único que consegue ajudar ele é Deus. Mas o pastor Washington que foi em casa, mas é Deus por intermédio da vida do pastor Washington que me ajudou. Porque se eu for dar glória para o Washington, para o homem, onde fica Deus nessa história? Se tudo que a gente faz é por intermédio de Deus, sim ou não? A glória é de Deus. Ser pobre de espírito não tem nenhuma relação com autopiedade. Significa pessoas que se julgam coitadas, fracas, pecadoras. Repita comigo, ser pobre de espírito não tem nada a ver com a autopiedade. Pega o microfone, sou menor aqui dentre os irmãos. Sou mais pequenininho de todos. Aí a pessoa começa a trazer uma humilhação, repita comigo, uma humilhação falsa.
Aí tá bom, ela falou tudo isso. Aí ela vem pro culto quinta-feira, o pastor não dá nenhuma oportunidade. Vem pro culto na outra quinta, no domingo, e o pastor não dá nenhuma oportunidade. Deixa ela 2 semanas. Se ela for pobre de espírito, tratada por Deus, ela vai entender que Deus que está provando. Eu saí, o pastor está me perseguindo. Mas a gente vê isso. Começa aqui a elogiar os irmãos e esquece o nome dela. O que eu falei para você? E cadê a humildade que declarou que tinha? Pode falar. Querendo ou não, é na prática que vai ser revelado isso. Está no ministério, que prega a palavra, e é muito fácil você identificar essas coisas pelas atitudes. Estou aqui, o pastor está pregando aquilo que me convém, glória, aleluia. Aí quando não me convém, sabe o que é isso? Repita comigo: síndrome de fariseu. Achar que Deus só usa eu, e quando alguém é usado da mesma forma que aparentemente eu sou usado, eu dou glória, e quando não é, eu fico um cara de gol. Deus não está na casa, Deus não se manifesta. A Bíblia diz, repita comigo: publicano e fariseu foram orar. Leia aí Lucas 18. O texto vai dizer que o fariseu, repita comigo, ele orava de si para si. Orava dele para ele mesmo. Aí ele declarou: Deus, não sou que nem esse pecador. Por quê? Porque eu dou dízimo, jejuo, oro. Quando o texto está dizendo, falou de si para si, e esse Deus que ele exalta é ele mesmo. Esse Deus que ele está dizendo não é o Deus bíblico, não é o Deus que nós servimos, é ele mesmo. É um Deus que está no coração dele, que ele precisa enxergar isso. E é tão triste que tantos líderes estão indo para o caminho errado, no caminho da soberba, do orgulho, que é um caminho que não tem volta, irmãos. É uma cegueira que, se Deus mesmo não intervir, a pessoa vai levar isso para o inferno. Ela vai estar achando que está fazendo o que é certo, pastor, mas na verdade ela está fazendo o que é errado. Ela está mais usando a razão dela do que o evangelho bíblico. E às vezes a gente não é que nem esse fariseu aqui, não. A gente não fala, mas o nosso coração fala por nós. Sabe o que fala por nós? Irmãos, fala por nós. Quantas das vezes, aleluia, eu em culto, nesse altar, tem pessoas que jejuam, tem pessoas que oram sim, faz o seu devocional, mas acha que Deus tem a obrigação de dar oportunidade para ele pregar, e Deus não tem. E quando Deus não dá, porque Deus quer tratar do orgulho, aí fica criticando a gente, porque não colocou eu, Deus me deu uma mensagem, eu jejuei o dia inteiro, é fariseu, e Deus não vai dar. E quando não entender, irmãos, que precisa ser reduzido a pó, Deus vai tratar do coração, Deus não vai dar. O bispo foi viajar para o Chile, e eu estava com síndrome de fariseu, porque eu ia para um monte,
A gente fazia campanha, terminava uma, entrava em outra. Meu, era tanta mensagem que eu ficava pregando sozinho em casa. Aí teve um dia que quebrei o protocolo no jejum. Aí fui para a igreja e falei, Deus vai dar oportunidade, porque a gente tem aquilo dentro de nós. Deus está dando a mensagem, Deus está revelando, porque a gente está estudando, certamente a gente vai chegar lá e vai ter oportunidade, mas às vezes Deus não dá. Às vezes Deus não dá a oportunidade. Às vezes Deus quer usar outro, não quer usar eu e você. E às vezes por não entender isso, quantas das vezes eu não entendi isso? A bispo foi viajar e eu fiquei declarando, falando para mim mesmo que o povo estava me perseguindo. Que o povo que não estava querendo dar, porque pela forma que Deus me usava. Isso é soberba, isso é arrogância. Porque por mais, aleluia, que o povo te persegue, mas quando Deus quer te usar, não tem inferno que te pare. Pode calar sua boca, pode fazer o que for, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém. Aí Acabe vai se lembrar, aleluia, de Micaias. Aí vai te chamar, irmãos. Só que se você não entender esse processo, você vai até se desviar. Tem gente que às vezes, pastor, por fato de fazer tudo bonitinho, acha que Deus tem que honrar por mérito. Não vai, irmãos. Deus conhece o meu e o teu coração. Não adianta passar salva, não adianta trazer água, não adianta não faltar em culto, não adianta passar pano no chão, não adianta estudar. Mas se não permitir Deus tratar no coração, irmãos, Deus vai reduzir você dia após dia. Aí chega um depois que você, aí o olho desce, é ungido a diácono, passa a evangelista, e você vai continuar com a cara de contra. Vai continuar do mesmo jeito. Aí vai achar culpa em mim, vai achar culpa no pastor, vai achar culpa em todo mundo, mas o culpado às vezes é você, e não entende. E não entende. E eu falava, a bispa viajou. E aí estão se aproveitando para não me dar oportunidade. Olha a minha cabeça. Eu estava indignado, pastor. Porque eu estava com um monte de mensagem, estava ali ativa. E aí até desmerecia, olhava as pessoas, mas não tem ministro que prega, e sempre vinham lá, pregavam até 5 minutos no meu lugar. E eu achando que por mérito, por prática, por busca e devoção, eu tinha que estar lá pregando e não tinha, era Deus tratando comigo. Aí a bispa chega de viagem, olha só isso, eu acho que o pastor até estava na igreja. Chegou de viagem, ela falou assim, Jaime Júnior, você vai... Ela falou assim, eu chamei um pastor para pregar, era o pastor Edson. Esse dia foi o dia que Deus tratou com o meu coração. Pastor Edson, aí 9 horas ele estava orando para ele não vir. Olha só a incredulidade, irmãos. Eu estava orando para ele não vir, porque ela falou assim, ó, se ele não vir, quem vai pregar vai ser você. E eu estava fazendo oração contrária. Não traz ele não, porque eu achei que Deus queria me usar. Aí deu 9 horas, ela me chamou, eu falei, aleluia. A hora que subi no altar, eu lembro o texto até hoje, irmãos. Lucas, Deus tinha me dado 16. Lázaro e rico. E eu com aquela mensagem gritante no coração, quando abri a Bíblia e comecei a explanar, o pastor Edson pisou na porta. Ela falou, Jaime Júnior, só dá uma saudação e agradece, porque o pregador chegou. Queria sair correndo da igreja. Que perseguição é essa? Aí aquela mensagem que estava gritante murchou, eu só li o texto e agradeci. Falei, também não vou falar mais nada não. Eu entregaria uma revelação. Não vou. Não colocou eu para pregar. Olha só, irmãos. Estou falando isso porque tem gente no nosso meio assim. Tem gente que não entendeu o que é ser pobre de espírito. Aí eu fui orar, Marcos, sabe o que Deus falou para mim? Deus falou, foi eu que trouxe ele bem nessa hora ali. Você acha que foi Satanás, irmão? Trouxe ele bem naquela hora. Deus falou, eu trouxe ele bem nessa hora aí. Que eu queria ver a sua reação. E Deus falou para mim, você foi reprovado. Deus falou assim, em tratamento vai ser assim. Mas o dia também que eu tratar do teu coração, pode colocar você 6 meses no banco sem pregar, você vai no culto, você
glória a Deus, você não vai mudar o seu jeito. Tem gente que se não der oportunidade é assim. Pai do Senhor, irmão. Misericórdia, gente. Tem gente que não suporta ver uma pessoa que aparentemente o nível seja abaixo dela pregando e ela não. Louvando e ela não. O que está fazendo ministério de louvor? Você não tem nem voz. E ela aqui que Deus me deu, não deve sentar. E acha que os pastores estão cegos. Aí eu te falo, por que Deus não colocou? Deus conhece aqui ó. Deus conhece aqui. Não adianta ter dom e não ser humilde. Não ser quebrantada. Pega uma pessoa que não é pobre de espírito e repreende ela na frente de todo mundo que você vai ver. Se ela não voar em cima de você, ela vai te acabar no outro dia. Com as pessoas da rua. E Paulo falou, se tratando de obreiro, repreende na frente de todos, para que os que estão em volta vejam que o negócio não é brincadeira. Aí tem irmãos que é tão dodói que você tem que falar com ele mansinho. E é obreiro. Oh, é assim. Por quê? Porque vai entristecer, machucar o coração. Irmão, você não quer que seu coração seja machucado? Desculpa eu falar, mas saia do Evangelho. Saia do Evangelho. Porque no Evangelho o coração vai ser machucado. Deus é... Jó não falou que eu mais temia me sobre ele. Que eu mais temia me sobre ele. Teve um dia que eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela assim, se acontecer isso, ó. Irmão, não deu uma semana, aconteceu foi o dobro que eu falei. Falei, Deus, e agora? Sabe por que Deus, ele às vezes permite a humilhação? Sabe por que Deus permite a humilhação? Deus precisa tirar esse ego do nosso coração. É só assim, irmãos. É só assim. Deus permite a humilhação para ele quebrantar eu e você. A Bíblia diz, Isaías vai dizer assim, ó, ele foi moído. Pobre de espírito, irmãos. A pessoa de Cristo. Paulo vai dizer assim, repita comigo, ele mesmo, sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se da sua forma divina, veio no meio de nós, se fez homem, morreu uma morte de cruz. Cristo permitiu ser aniquilado. É a mesma coisa, Marcos, você, varão, com 1 milhão na conta e andando com um carro velho. Com 1 milhão na conta, pagando aluguel. Com dinheiro para comprar qualquer roupa que você pertence no shopping, mas andando com roupa de doações. Mas por que Marcos, exemplo, anda assim? Por quê? Por que Marcos anda assim? Por que o Marcos anda assim? Porque ele decidiu andar assim. Cristo, sendo Deus, aniquilou-se, veio no propósito de servir. Sendo Deus na sua divindade, no momento que ele foi humilhado, ele poderia usar o poder de Deus e aniquilar os inimigos, mas aceitou a humilhação, cuspir na face de Jesus, e Jesus sequer pronunciou uma palavra. Hoje, se alguém falar mal de você, você já fica com a cara virada. Rapaz, que negócio que é esse, irmãos? Ele tinha, a Bíblia diz assim, ele fala assim, ó, se eu quisesse, o meu Pai me enviaria legiões de anjos para me tirar dessa situação.
pobre de espírito é isso. Ele mesmo falou, eu não faço, repita comigo, eu não faço nada por mim mesmo. Olha o que Jesus disse, sendo Deus, eu não faço nada por mim. E eu e você sendo servo, às vezes a gente quer fazer por nós mesmos. Fariseu vai orar junto com o publicano. De si para si. E muitos de nós estamos assim, irmãos. Não estamos permitindo Deus nos aniquilar. Aí, foi lido aqui no começo. Repita comigo. O pobre de espírito é a primeira porta para a entrada das outras qualidades. Tem gente que já está lá. Mateus 5:8. Quer ser limpo de coração sem ser primeiro pobre de espírito? Não tem como, irmãos. Sabe o que é limpo de coração? Resumindo, santidade. Quer ser santo, mas não quer ser humilde. Você pode ver. Aí, quando Jesus ele fala a respeito do pobre de espírito, ele vai dizer logo em seguida: bem-aventurados são os que choram. Esse choro aqui, irmãos, não é um choro de um rompimento de um relacionamento, não é um choro de perda familiar, não é um choro de emoção. Esse choro aqui é quando a pessoa olha para si e chora. Por quê? Porque queria servir a Deus melhor e não consegue. É quando a pessoa passa na rua e vê um mendigo na situação que está, chora porque sabe que é alma. E um dia vai passar a eternidade no inferno ou no céu. É esse choro que Jesus está dizendo. É o choro de reconhecer, aleluia, a miséria, a sua pobreza. É um choro que quando você vem para a igreja, Jesus te aceita. Aí você fala: depois de tudo que eu te fiz, Senhor, me prostituí, matei, roubei, fiz o que fiz, ainda o Senhor me aceita, me justifica, me dá ainda aleluia, por aleluia presente o céu. Eu não mereço isso. É isso que é um pobre de espírito. Eu não mereço isso, Senhor. Uma pessoa que sabe que não merece. A lei de Deus diz o quê? Quem matou vai morrer. Não é olho por olho, dente por. Tem gente ainda que é insatisfeito com Deus. Por que é insatisfeito com Deus? Porque não entendeu. Porque acha que o Deus que muitas das vezes serve tem por obrigação de dar um carro novo para ele, uma casa nova, uma esposa. Irmãos, Deus já te deu a salvação. Você quer mais o quê? Uma pessoa que já estava condenada ao inferno, Tiago, já estava decretada aqui, ó, Deus rasgou esse papel, justificou eu e você, irmãos. Quer mais o quê? Ainda que eu não viaje para a África, para a China, para lugar nenhum, se Deus me levar hoje, eu sou muito grato por tudo que Deus fez, irmãos. A gente tem que ter isso no nosso coração. De vez você cobrar aquilo que Deus te prometeu, agradeça por aquilo que Ele já fez. Martinho Lutero falou: ainda que Deus não me dá nenhuma revelação, ainda que Deus não me dá nenhuma visão, ainda que anjos não apareçam para mim, mas tudo que está aqui que o Senhor me deu, ó, satisfaz a minha alma. É meu crente triste porque Deus nunca deu nenhuma visão para ele. Aquele dia chegou em mim: pastor, eu nunca vi nada. Nunca vi nada. Não fala de um monte de coisa aí, não. Deus nunca mostrou nada, Deus nunca falou comigo.
Repita comigo: o maior dos empecilhos para alguém ser de fato pobre de espírito é a autojustiça. Que significa justificar a nós mesmos, de escolhermos o que deve e o que não deve ser obedecido na palavra de acordo com as nossas preferências. É isso que Deus está falando. Muitos de nós temos preferências. Essa autojustiça, ela precisa ser aniquilada. Quantas das vezes subi em cima do púlpito e parecia Deus, irmãos? Estou falando algo aqui sincero, parecia Deus. Olha lá. Aí viu o irmão que não conhece, já logo já condenava. Isso aí não é pecado, isso aí é só sangue. Aí via a fala das pessoas na rua e ficava nem de pegar o microfone. Irmãos, quem somos nós? Se for falar de dignidade, nenhum de nós deveria pegar o microfone. A menina veio aqui, ó, a Pamela, bênção de Deus, conversando com o Wagner, por misericórdia, Deus mostrava ela louvando. Chama ele e pergunta. Nós conversando, eu falei, eu vi ela louvando e ainda vi ela louvando o louvor da bispa. Aí o pastor, guiado pelo Espírito, deu oportunidade. Nós até brincou ali, joguei até o lenço ali, ó. Eu olhei pro Wagner, o Wagner, na mesma intensidade. Menina louvou, mas você acha que não acabaram com ela? Aí se esquece que um dia pode ser eu e você, numa situação dessa, de fraqueza. E aí você gostaria de ouvir alguém falar de você, olha lá, outra hora estava servindo, olha lá como que ele está agora. Toma cuidado, irmãos. Misericórdia, toma cuidado. A gente não é Deus aqui não. Somos servos de Deus, sujeitos a cair e a errar também. Nosso problema é que a gente nunca entende o próximo, mas a gente quer que todo mundo nos entende. Esses dias eu conversando com uma mulher sábia, ela falou assim para mim, fulano de tal tá assim, mas eu entendo, Deus me deu graça para compreender, porque poderia, pastor, ser eu no lugar dele. E eu queria ser tratado com amor. E o que eu estou falando aqui, irmãos, é dentro do propósito, dentro do tema. Porque para Pedro, se fosse nós, a gente ia crucificar ele. Negou Jesus, falou que não conhecia, mas o próprio Jesus foi ter com Pedro. Pedro, eu ainda não desisti do que eu tenho na sua vida. Você me ama? Você me ama, Pedro? E às vezes nós, aleluia, com essa autojustiça, a gente escolhe alguns, mas condena os outros. Imagina se Jesus olhasse como a gente olha. Imagina se Jesus olhasse como a gente olha. De aceitar alguns, mas condenar os outros. Coitado de nós, irmãos. Você vai ver que nem Judas. Jesus sabia que Judas tinha traído? Sabia. Sabia que tinha vendido? Sabia. Mas a Bíblia diz que ele tratou com amor todos na mesa. Nosso mal é esse. Que a gente vê, aleluia, algumas traições espiritualmente. De vez falar com quem tem que falar que é Deus, a gente fica, não viu? Olha como tá assim. E essas coisas, repita comigo, só impede a gente ser um verdadeiro pobre de espírito. Autojustiça significa justificar a nós mesmos, de escolhermos o que deve e o que não deve ser obedecido na palavra de acordo com a nossa preferência. Esse negócio de preferência tem que cair por terra, irmãos. Esse negócio de preferência tem que cair por terra. Certa feita, Deus falou assim: tem pessoas
estão vindo para vivificar, porque nos outros lugares que elas passaram, não tinha ninguém tratado por Deus para poder cuidar dessas almas feridas. E Deus falou assim: estou enviando porque eu conheço o coração de vocês. E eu sei o que eu fiz na vida de vocês. E eu sei o que eu depositei na alma de vocês. Deus falou: não descarte, cuide. Quando eu falar para o pastor Washington, cuide, porque o próprio Deus deu remédio a essa igreja. Só que às vezes, falando nós, seres humanos, pelo fato de a gente conhecer a vida da pessoa superficial, não, tomara que não venha para cá, porque se vir para cá vai dar nada. Mas depois que está enviando, quem somos nós para rejeitar isso? Quem somos nós para rejeitar? Se todo lugar que uma pessoa que dá trabalho, as pessoas olhar para ela desse jeito, cada um não vai ter salvação nunca. Não vai ter salvação nunca. A gente tem que reconhecer que quem é que faz é Deus e não nós. Amém, igreja? A gente tem que reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. A gente tem que reconhecer que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa justiça própria. Porque a Bíblia diz assim, repita comigo: Deus, Ele rejeita longas orações se o coração não estiver sincero. Rejeita. Deus não aceita um jejum se o coração não estiver sincero. Deus não aceita. E muitos de nós estamos assim, longas orações em jejum. Mas repita comigo: Deus não despreza um coração contrito e aquebrantado. Ou seja, uma pessoa pobre de espírito, Deus não despreza. Ela errou, mas ela reconhece quem é Deus e reconhece o pecado dela e confessa. Deus faz assim também. Deus rejeita sacrifício, mas não rejeita um coração aquebrantado e com. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Repita comigo: o pobre de espírito não vê seus próprios méritos, não confia nos seus talentos, em sua eloquência, fortuna, inteligência e talentos naturais. O pobre de espírito tem olhos somente para a cruz do Calvário. Amém, igreja? Então toda a autopiedade, ela tem que ser aniquilada. E eu encerro aqui. Eu quero falar de duas igrejas. Uma que é pobre de espírito e uma que é orgulhosa. Dentro da Bíblia, irmãos. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Amém?
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E aí a resposta: nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até aqui. Essa igreja aqui, de Laodiceia, se você estudar as cartas que João enviou às igrejas de Apocalipse, você vai ver que a primeira igreja a ser tratada por Deus é a igreja de Éfeso. A segunda igreja a ser tratada por Deus é a igreja de Esmirna. A terceira igreja a ser tratada por Deus é a igreja de Pérgamo. A quarta igreja é Tiatira. Aí vem Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Se você pegar as primeiras igrejas, Jesus ele vai condenar doutrina falsa, Jesus vai condenar prática de prostituição. Só que a igreja de Laodiceia, Jesus não condena nada disso. Jesus não condena a doutrina, Jesus não condena a prostituição. Pode ver, Jesus não vai falar de falsos mestres, não vai falar de falso profeta, Jesus não vai falar de prostituição. Mas a igreja de Laodiceia é a pior igreja diante dos olhos de Deus. Pergunta por quê, pastor? Porque caiu no pecado da soberba. Uma pessoa que não reconhece a sua pobreza, ela cai no pecado da soberba. E tudo que ela faz, ela acha que está fazendo o que é certo, mas na verdade ela está fazendo o que é errado. A pior coisa na vida de um crente é quando ele, aleluia, passa pela cegueira espiritual. Porque a cegueira vem na igreja, a cegueira faz ela andar distante de Deus e confiar na sua própria justiça. A igreja de Laodiceia dizia assim: eu estou de nada, tenho falta. Mais ou menos assim, olhava para o coral de louvor e as vozes eram afinadíssimas. Olhava em cima do altar, era mais de 30 pastores, um exemplo. Os diáconos eram 30. A igreja era grande, a hospedagem era maravilhosa. Então o pastor olhava e falava assim: rico eu sou e de nada eu tenho falta. Sem contar que era uma igreja rica. Era uma igreja que se quisesse ampliar as tendas, ampliava. Se quisesse comprar uma bateria de 100 mil, comprava. E o mal da igreja é achar que as coisas materiais estão chegando, é tudo Deus que está enviando. Eu falo isso de experiência própria. Na imaturidade, meu nome foi limpo em 2014. Aí isso tem uma profecia que eu tinha que comprar as coisas, porque o próprio Deus que limpou meu nome ia dar condições de eu poder pagar. Fui arrumar meu nome no ano passado. Fui passando
máquina, comprei tudo, o nome explodiu, sujou e Deus não pagou. E o Deus que limpou, que seria comigo? Vai pela fé, irmãos. Por exemplo, eu não trabalho, pago aluguel. Vai nascer o terceiro filho. Aí vou tirar um carro na agência de 50 mil. Isso é loucura ou é direção de Deus? Esse cara vai passando filho lá. Aqui não trabalha mais, tem que pagar seguro, não tem garagem. E, irmãos, é loucura ou é direção de Deus isso aí? Mal tem para comprar o arroz, vai pagar uma prestação de 1.000. É loucura ou é direção de Deus? Só você pensar, irmãos. A igreja de Laodiceia estava cega, não estava vendo a condição espiritual que estava. Repita comigo: um cego, crente ou um crente cego, ele é pior do que um cego físico. Ele é pior. Por que ele é pior? Repita comigo: porque ele está enxergando, mas está indo na direção do abismo. Ele está enxergando, mas está indo na direção do abismo. Aí quando vê a realidade, Jesus fala assim: vocês estão dizendo que é rico, né? Pode ler aí. Vocês estão dizendo que é rico, mas vocês é um miserável. Ou seja, Jesus não estava esperando o próprio Jesus falar isso. Jesus estava esperando a igreja reconhecer essa miséria. Porque quando você não reconhece essa miséria, Deus vai te abater. Porque quem reconhece a miséria, Deus fala: entendeu. Mas agora quem bate no peito e não reconhece a miséria, rico eu sou e de nada eu tenho. Aí Deus fala: não sabe o que é miséria? A palavra miserável, da mesma conotação da palavra mendigo. Sabe o que é um mendigo? Conselho que de mim compre ouro. Comprar ouro era Jesus dizendo assim: é uma igreja tão adornada que o meu espírito não habita mais nela. Está tão adornada fisicamente, aparentemente, mas eu que sou Deus, que sou a riqueza verdadeira, não estou mais no meio de vocês. É isso. Comprar ouro, provado pelo fogo, a essência de Deus. Sinal que Deus não estava mais naquela igreja. Aí Jesus vai dizer assim: ó, vestes. Por que o Espírito não estava mais na igreja? Porque a igreja não era mais justificada. Jesus fala para comprar vestes. Pedir vestes para tampar a vergonha da nudez. Era uma igreja que estava nua no mundo espiritual. E veste fala de justificar. Então não era uma igreja justificada por Deus. Aí Jesus fala: conselho que pede colírio santo para que pingue nos vossos olhos espirituais, para reconhecer a miséria que vocês estão, reconhecer na verdade a realidade que vocês estão. Uma igreja que caminha na direção da soberba, é isso aí. Aí, olha o contraste. Igreja de Esmirna, vamos ler lá, capítulo 2 de Apocalipse. Uma igreja que é pobre de espírito. Olha o que está escrito aí. Versículo 8. Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, conheço a tua
Conheço o quê? E o que ele fala? Tá entendendo aí? Jesus falou assim: conheço que vocês são pobres de espírito. E quem é pobre de espírito, ao contraste, é rico espiritual. Por quê? Porque tem por garantia o reino dos céus. Você viu aí a diferença? A igreja de Esmirna precisou falar o que era? Não. Mas deixou que Cristo falasse. Agora, a igreja de Laodiceia está dizendo o quê? Rico eu sou e de nada eu tenho. Falou por ela mesma. Aí quando Cristo falou, estava que nem eu no início. Estava assim, rico eu sou e de nada eu tenho falta. E quantos de nós não está assim? Ou se já não passou por isso? Não falta em culto. Tá nas madrugadas. Se deixar já leu a Bíblia já no ano. Tá indo por 15 livros que já leu. E tá aqui no coração rico eu tô e de nada eu tenho. Tanto estudo. Paulo, no fim da sua carreira, eu encerro aqui. A igreja de Esmirna, uma igreja que era pobre de espírito. Jesus fala assim: vocês são ricos. Por quê? Porque era uma igreja séria. Uma igreja que reconhecia a sua miséria. Uma igreja que dependia de Deus para todas as coisas. Olha Paulo aqui no final da carreira, conversando com Timóteo. Paulo fala assim, ó: quando vier para cá, traz a minha capa, os meus pergaminhos e os meus livros. Repita comigo: Paulo estava à beira da morte, velho, fartos de dia, com um monte de igreja aberta, por intermédio do Espírito, por meio da vida dele. Mas Paulo falou assim, ó: traga a Bíblia, traga os livros, porque eu ainda preciso buscar, porque eu não sei nada. Mais ou menos assim, se você Paulo, pertencer ao céu, também é Cristo, o que você quer mais ver, cara? Tem ganhado praticamente o mundo todo. Para que você quer livre? Para que você quer? Vai descansar, espera em Jesus. A humildade de Paulo. Aí Isaías ensina a nós. Isaías vai para o culto, Deus arrebata ele. E fala assim: Isaías, hoje você vai participar do culto no céu. Você vai ver que é diferente da terra. Aí Isaías está lá. Isaías desceu na terra, ele desceu assim, ó. Isaías capítulo 6, mas e Isaías no capítulo 1? Falou ai para muitas nações, para muita gente. Aí o profeta, diante da santidade de Deus, sabe o que ele fez? Ele subiu. Imagine as pessoas que conheciam Isaías, mas não era o profeta, agora está falando que é boca suja também? Hein? Porque até quem é usado por Deus tem as suas falhas. E quando fica diante da santidade de Deus, você acha que você está bom, aí você não tomar coisa, você fica até depressivo. De tanta sujeira que Deus vai mostrar. Fica até depressivo. Porque muitos de nós estacionamos porque a gente acha que está bom. Não é isso? Muitos de nós acham que está bom. E
aí o dia a dia mostra isso para nós. Que o nosso sentimento, repita comigo, o nosso sentimento precisa ser trabalhado. O nosso emocional precisa ser trabalhado. Quando eu era do mundo e as pessoas me entristeciam, comigo era poucas ideias. Quando eu não gostava de qualquer coisa, Marcos, a minha cara já logo denuncia. Mas na igreja não. Eu não posso colocar esse meu sentimento em cima da vontade de Deus. Eu preciso ser manso. Eu preciso ser pacificado. Preciso ser pacificado. Aí, às vezes a gente quer ser tratado aqui na igreja da mesma maneira que a gente era tratado no mundo. E é por isso que Deus permite a humilhação. Não é eu que tenho que mudar para fazer o gosto de vocês. Não é vocês que têm que mudar para fazer o meu gosto. Para escolher uma igreja, a gente ia escolher uma igreja com todo mundo nascido de trabalho, sim ou não? Quem gosta de ouvir que estão falando mal de você? Que nem uma irmã veio pedir conselho, eu falei assim: estão te perseguindo? Eu falei: se você vir para cá, aqui a gente vai te perseguir também. Como assim, pastor? Eu falei: vem para cá que a gente vai te perseguir também. Eu falei: sabe aonde dá a perseguição? Que a gente for falar que é bíblico e que você ainda não aceitou da parte de Deus, vai ser uma perseguição para você. Aí da mesma forma que você saiu falando do outro pastor lá, você vai falar também de nós. Falei: não adianta fugir, para onde você for, Deus vai tratar com você. Porque enquanto não entender que as pessoas não têm que mudar por causa de você, e é você que tem que mudar por causa do Evangelho, as pessoas vão te perseguir o quanto for, mas a sua postura não vai mudar. Quem aqui suporta ser enganado 20 anos? Só, Rogério, você trabalhando, aí você combina com o patrão um salário de 2.200, aí o patrão todo mês deposita 1.500, e 20 anos você aceitando isso sem abrir a boca para falar nada. E aí, sem contar que durante esses 20 anos seu patrão muda o seu salário 10 vezes. Aí você para e pensa: é só crente para suportar isso, né? Jacó foi crente. Não correu lá do seu irmão? E é assim, quando você corre aqui, repita comigo: a gente sai da baleia e vai para a fornalha. Corre de um lado, lá é pior ainda. Correu de Esaú, quando chegou lá em Labão, mas voltou tratado, sim ou não? Voltou humilde de espírito, sim ou não? Depois de toda essa história aí ele recebe o ministério. Aí eu concluo aqui em cima: recebe o ministério. Que ministério? Não será mais chamado Jacó, e sim Israel. Aí muitos de nós querem ser colocados no ministério, mas com um monte de problema ainda. Almejamos o ministério, mas não permitimos Deus tratar de nós. Aí Deus, vou dar um exemplo: uma pessoa que não é pobre de espírito, que não foi tratada. Tem o que mais tem é isso: pastores que não passaram pelo crivo de Deus e foram ungidos despreparados.
por pessoas também despreparadas que ungiu. Aí senta comigo, está regendo a igreja. Aí o membro fala mal, fere o coração. Aí o pastor fica com mágoa da ovelha. Evita a ovelha. E se possível for, não dá oportunidade para ela não, viu? Enquanto ela não vir aqui, misericórdia, irmãos. Nem conversa às vezes. Mas o pastor, ele não está na qualidade de poder cuidar da ovelha, de poder ligar se tiver quebrada. Mas o pastor às vezes está pior do que a ovelha. O pastor é dodói. Quer ser pastor, mas não quer ser caluniado. Não existe isso, irmãos. Quer ser pastor e não quer que ninguém fale mal dele. É isso que vai acontecer. Se for colocado antes de ser tratado, vai dar trabalho no ministério. Capaz de ferir todo mundo, fechar a igreja, mandar todo mundo embora e não aguento mais. Tem um monte que fez isso. Não aguento mais. Esse povo tribuloso. Chupa sangue. Mas a igreja chupa sangue mesmo. A igreja chupa sangue mesmo. Enquanto não entender o trabalho do evangelho, vai chupar sangue, irmãos. Quando eu vou convertir toda hora, pastor, olha por mim. Eu vou chupar sangue mesmo, não tem jeito. Amém, igreja? Amém? Então não almeja o ministério antes de ser tratado, não. Se for colocado no ministério antes de ser tratado, vai dar trabalho. Repita comigo, ou mata agora, ou depois isso daí vai te matar. Ou seja, ou permita a Deus tratar disso agora, porque depois que tiver, se agora que é membro normal não permite, depois que estiver reinando, então, aí vai levar pro caixão. Eu sou pastor mesmo. E aí, uma pessoa que é colocada no ministério, que não é tratada por Deus, repita comigo, aí Deus levanta o irmão simples, humilde, cheio da graça, para exortar ele. Aí ele vai falar, tá começando agora, quer me ensinar? Aí não aceita. Não aceita. Às vezes Deus está usando o irmão mesmo com toda autoridade, simplicidade, aí não aceita. Por que não aceita? Porque não foi quebrantado. Aí vai olhar, mas tem 2 anos de conversão ainda. Gente, eu já vi. A pessoa chegou em mim e falou que teve uma visão com a igreja. Um membro simples teve uma visão com a igreja, viu o anjo medindo o altar e tal, teve um sonho. Passou para o pastor, para a pastora. O pastor falou, eu não aceito não, porque tinha que mostrar para mim, eu sou o anjo da igreja. Mostrou para você que é um simples membro e não mostrou para mim que sou o anjo da igreja? Quer dizer que então Deus só mostra coisa para o anjo da igreja, só para o pastor? Então o pastor vai ficar sozinho, vai precisar de evangelho, não vai precisar de ninguém. Deus todo mostra para ele. Gente, amém, igreja? Se coloca de pé, amém? Pastor, vem orar aqui, amém? Dá o pé, amém, igreja? Podemos aprender hoje a respeito do que é ser pobre de espírito? Que façamos desse ensino uma oportunidade para que Deus possa trabalhar dentro de nós se ainda é necessário. Amém? Porque se Deus nos trouxe aqui hoje, é porque Deus queria falar com a gente a respeito dessas coisas que são necessárias, né, para a obra do ministério, né? A gente precisa estar servindo a Deus uma fé não fingida, e a gente precisa ter esses elementos que nos qualificam a servir a Deus.
Porque a gente vai lidar com pessoas difíceis, nós vamos lidar com coisas, né, que Deus permite a gente passar, para que a gente possa, assim, realmente estar classificado nesse ensino que foi pregado. É tão bom quando a gente